Meus amados, bom dia. Nós estamos vendo a história do rei Davi, dos profetas que o aconselharam, dos sacerdotes, e chegamos a um ponto em que o seu filho Absalão traça planos e convence o coração do povo para seguir a ele, Absalão, e destituir o rei Davi. Nós também estamos vendo nessas pregações que o rei Davi esteve assentado em um trono e agora está correndo do seu filho como se fosse um homem de Belial. E passando um pouco mais adiante do cume, logo após que ele saiu de Jerusalém, porque o povo já gritava Absalão rei, nós vamos ver que essa glória da primeira casa que Davi teve em suas mãos, ele perde para o seu filho Absalão. Mas nós também vamos ver no processo como Davi, através do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de discernimento, de inteligência de Deus, volta ao seu trono. Porque ninguém pode ficar com aquilo que não é dele. Ora, Absalão era rei em Israel. Ele deu um golpe, como se fosse um golpe de Estado. E Davi, quando ele ia por o caminho, ele veio até ele Ziba, o servo de Mefibosete. Mefibosete era aquele filho de Jonatas, que ficou aleijado dos pés quando a sua ama correu, quando os filisteus tentou contra a cidade. E o rei Davi usou de benevolência, ou de amor, ou de misericórdia com Mefibosete. E Mefibosete, ele, em nome do Senhor Jesus, ele não veio até o rei Davi. Mas o seu servo Ziba veio encontrar-se com Davi, com um par de jumentas, um ligado ao outro. E sobre esses jumentos vieram 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 frutas de verão e odres de vinho. E o rei disse a Ziba: que pretendes tu com isso? Quando Davi faz essa pergunta, é porque nós temos que analisar de onde parte o presente. Qual é o sentido de um presente quando ele vem para a sua vida? Às vezes nós estamos debaixo do tratamento de Deus e aparece uma porta como se fosse muito fácil entrar por ela. Quando nós colocamos o nosso pé dentro desta porta, ou até mesmo aceitamos este presente, nós acabamos trocando a verdadeira bênção por aquilo que é maldição. Isso também aconteceu com Abraão e Ló. Quando os dois começaram a contender, até mesmo os pastores deles lá no meio de Abraão e Ló, Abraão olhou para um lado e falou para Ló: Ló, olha, e o lugar que tu for, para este lado tu vai. E se tu escolher um lado, para o outro eu vou. Ora, Ló escolheu as campinas, mas Abraão ficou com o deserto. Por quê? Porque na verdade ele tinha a bênção do Senhor. E aonde quer que Abraão fosse, Deus o iria prosperar. Então esses presentes ou essas decisões, nós temos que interpretar que Deus é conosco. Ou com presente ou sem presente, ou com direção ou sem direção. Chega um tempo em que Deus manifesta o que verdadeiramente Ele quer sobre a terra. E quando Davi questiona a Ziba, o servo de Mefibosete, Ziba fala com ele: ora, meu senhor, os jumentos são para a casa do rei, ou seja, para que o povo até mesmo carregue carga sobre ele, ou para montarem neles, para que a viagem seja mais agradável. E os pães e as frutas de verão são para que todo o povo coma, e o vinho para beberem, quando estiverem cansados no deserto. Ele dá uma explicação lógica, o porquê do presente. Aquilo soou bem aos olhos de Davi. Quando você recebe um bom presente, que ele é dado de todo o coração, quando a pessoa chega até você e dá o melhor, porque presente é aquilo que é melhor. Certa feita, certas pessoas estavam em um bazar. E aí, uma pessoa trouxe uma televisão quebrada para doar para o bazar da igreja.
E um dos obreiros perguntou desse jeito: a televisão presta? E a pessoa falou assim: não presta não, mas só basta um consertozinho e ela está pronta para doar. Aí aquele obreiro falou com uma sinceridade de espírito tão grande para aquela pessoa que estava trazendo, para aquele membro da igreja: ora, leva a televisão de volta, porque se ela não presta para você, ela não vai prestar para outra pessoa. E nós temos que entender um princípio de sabedoria nisso. As pessoas, elas querem trazer à casa do Senhor aquilo que é sobra. E Deus, Ele até mesmo fala claramente que Ele não aceita aquilo que é quebrado, ou aquilo que é de mau grado. Deus já recusou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Então Deus é bem claro: se você vai à casa do Senhor levar uma oferta, o dízimo já é do Senhor. Mas se você vai à casa do Senhor levar uma oferta, que você leve o seu melhor. Porque Deus está analisando cada passo que você dá diante dele. E os passos que você dá vai dizer quem é você em Deus no seu futuro próximo. Deus, quando um empresário ele vem a falir, na verdade ele teve falhas no processo com dízimos e oferta diante do Senhor. Porque se ele for dizimista e ofertante de uma maneira certa e se manter em posição em relação ao seu altar, não tem por que ele não prosperar no mundo espiritual. O erro pode estar tanto em quem dá a oferta no altar ou em quem recolhe essa oferta do altar. Às vezes é o próprio altar, o próprio sacerdote que não tem esse direito, porque ele pode se enquadrar ou sendo ave de rapina, ou ele pode ser espinheiro diante de Deus, ou ele pode ser pedra de duro coração, ou ele pode ser terra fértil. Há 4 tipos de sacerdote sobre esta terra. Mas entendendo bem o presente de Ziba a Davi, ele claramente deixa claro que ele está dando um bom presente e está dando de coração. E Davi fala claramente o que ele dará de volta a Ziba em um futuro próximo. Na verdade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, tudo aquilo que você leva no altar tem que voltar a sua mão a 30, a 60 ou a 100 por 1. Isso é espiritual. Se você planta oração, você vai colher dons espirituais. Você vai ter discernimento, entendimento, sabedoria. Você vai ter dom de visão, dom de oração. Mas se você planta dinheiro, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1, porque dinheiro também é semente. Trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso, como diz Malaquias capítulo 3, verso de número 10 em diante. E o rei, ele acolhe esse presente, ele acolhe essa oferta, ele acolhe isso que é trago na sua presença. E Davi fala a Ziba e pergunta: cadê Mefibosete? Aí Ziba responde: olha, ele ficou lá em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Amados, muitas vezes pessoas se assentam à sua mesa, comem do seu maná, participam do seu churrasco, mas quando você vem à bancarrota, ou quando você não tem nada mais para oferecer a essas pessoas se viram contra você, até mesmo para falar que você não era merecedor do que tinha. Foi o que aconteceu com Davi. Davi pega Mefibosete, senta ele à mesa, e quando Absalão intenta contra o reino de Davi, Mefibosete automaticamente se vira contra Davi, porque Davi destituiu o seu pai, a Jonatas e a Saul. Apesar que eles morreram numa guerra, Mefibosete não teve direito ao trono. Mas Davi tomou posse deste trono pela promessa de Deus, pela unção que estava sobre a sua cabeça. Mas Mefibosete não estava se dando por convencido. Então, disse o rei a Ziba: eis que o teu é tudo quanto tem Mefibosete. O que o rei estava falando aqui? Quando eu voltar a ser rei sobre Jerusalém, tudo que é de Mefibosete, tudo que eu devolvi para ele, será teu. Se Mefibosete não dá valor àquilo que chega às suas mãos, Deus toma e dá para outro. É a mesma coisa que funciona dentro da casa do Senhor. Se você não der valor para aquilo que está chegando nas suas mãos, se você não cuidar, se você não tomar posição ao seu altar, Deus vai acabar
te tirando o que está na sua mão e entregando para outro. Ele te tira a sua primeira casa, e aí ele te joga no deserto, como ele está fazendo com Davi. E aí daqui a pouco ele vê a sinceridade de espírito e ele devolve a glória da segunda casa, que nós vamos ver mais na frente, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, tudo que é de Mefibosete vai ser seu, Ziba. E Ziba se inclinou e aos pés de Davi, porque é um ato de fé, e disse assim, que o Senhor, o Deus de Israel, encha o meu Senhor, o rei Davi, de graça, e que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu Senhor Davi. E chegando Davi a Bauri, que era uma espécie de distrito, ou currutela, ou até mesmo uma pequena cidadela da época, ele começa a vir ao seu lado, pelas montanhas, como se fosse de cima para baixo, um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei. Esse Simei era uma descendência da casa de Saul. Então todo homem que era da casa de Saul não era contente com o reinado de Davi, porque se Saul fosse rei, esses que eram da casa de Saul, talvez estariam até mesmo dentro dos palácios e comendo uma fatia do bolo. É o caso da política. Essas pessoas que trabalham com política hoje, e trabalham para político tal, elas trabalham até mesmo de graça. Mas quando esse político vem a ganhar, ele faz um verdadeiro cabide de emprego, tirando o emprego de muitas pessoas, tirando o emprego de pessoas que merecem, até mesmo por concurso público, ou por estar capacitada para aquela cadeira. Mas esses cabides de emprego, e eu falo aqui agora um mistério diante de Deus, está acabando. O próprio Deus está batendo sobre a nação brasileira e vai acabar com isso também. Deus já está tocando na política e nos políticos e nos pastores. E agora ele vai começar a organizar todo o sistema administrativo do Brasil. Porque o Brasil, ele é uma nação escolhida pelo próprio Deus. Então nós tivemos uma glória de uma primeira casa quando a igreja protestante veio para o Brasil e em seguida as Assembleias de Deus. E agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor passa o Brasil por um tratamento para devolver a glória da segunda casa. E isso vai acontecer e vocês vão ver claramente pelo poder do nome de Jesus, porque fiel é Deus para trazer um novo avivamento de cristão, um novo avivamento de seguimento a Jesus Cristo de Nazaré sobre o Brasil, com o poder e autoridade de outros sacerdotes, sem ser esses sacerdotes que aí estão. Amém? Muitos que estão aí vão permanecer porque são sinceros, mas a grande maioria vai perder o poder, vai perder as casas de orações e vai ser motivo de vergonha e de chacota entre o povo de Deus. Observe e verão, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E saindo esse Ziba da presença do rei Davi com esta promessa, voltou a Jerusalém. E Simei continuou xingando a Davi, continuou amaldiçoando, porque ele era filho de Gerá, ele era filho da descendência de Saul. E saindo, ia amaldiçoando ele todo o caminho, e atirava até mesmo pedras sobre Davi. Amados, muitos vão te atirar pedra quando você não tiver nada. Pessoas vão vir contra o teu ministério quando você não tiver nada. Quando você não tiver nada, pessoas não vão te visitar com frequência porque pensa que você quer pedir alguma coisa. Quando você não tiver com a sua provisão diária, pessoas vão começar até mesmo te ignorar. Vão para alguns eventos, final de semana, não te chamam. Não te preocupa tu com estas coisas, porque Deus, quando acontecem essas coisas na sua vida, é porque o Senhor está trazendo à existência a glória da segunda casa. E contra todos os servos do rei, Simei ia também atirando pedras. E ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à sua esquerda de Davi, esse Ziba ele não temia. É como se fosse uma situação espiritual. Nós estamos aqui rodeados por anjos de Deus, protegidos pelos servos do Senhor, como diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores e são mandados para ajudar os que onde herdar a salvação. E eles podem estar à nossa esquerda e à nossa direita, mas vai ser
Vai ter sempre um demônio que vai tentar contra as nossas vidas, que vai atirar pedra, que vai induzir setas de pessoas, bocas malignas, virão contrário nós. O macumbeiro, o agoreiro, o feiticeiro ou qualquer um outro que se diz, até mesmo sacerdotes, dentro dessas casas de oração, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, ou qualquer outro tipo de olho gordo, vai vir contra a sua vida. Mas preste atenção numa coisa, mesmo que alguém venha te amaldiçoar no momento em que você não tenha nada, confia no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, bem-aventurados que confiam no Senhor. O salmista Davi falou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E esse homem Simei xingava Davi de tudo quanto era nome, homem de Belial, sanguinário. O Senhor te dê agora a paga do sangue de toda a casa de Saul, cujo lugar tem reinado. Ora, a casa de Saul teve sangue não por culpa de Davi, porque Davi ficou a vida toda fugindo de Saul, porque não tocaria no ungido de Deus. A casa de Saul teve sangue porque Saul foi para uma guerra aos filisteus, aonde morreu ele e Jonatas. E ele falava que o Senhor, o Deus de Israel Todo-Poderoso, estava dando uma paga a Davi. Isso é o típico crente que ele não dá valor e não conhece ao Deus que serve. Você imagina uma pessoa chegar para você e falar assim, o Senhor está falando, e o Senhor não está falando. Ah, o Senhor me diz, e o Senhor não está dizendo. Então, Simei, ele estava falando assim, ó, o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, tirou o reino das tuas mãos e colocou na mão de Absalão. Não, Absalão, ele usou um momento em que Davi estava relaxado espiritualmente e se aproveitou na carne e tomou esse reino. E Davi, por não estar em oração, em aflição de espírito, acomodado no seu trono, o que ele fez? Teve que correr. E eis que agora é a tua desgraça. Está aí o que você queria, o que você quis. Você está pagando o preço. É o mesmo caso de Jó. Jó não era culpado, mas existia um diálogo entre Deus e Satanás. E Jó simplesmente acolheu uma maldição que não era dele. Mas fiel é Deus para restituir. E Deus restituiu a Jó. Porque és um homem de sangue, disse Simei a Davi. Então Abissai, um dos valentes, que era filho de Zuria, irmão de Joabe, ele fala para o rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor, ao rei Davi? Por que ele fica gritando por cima dos montes? Amado, vai ter sempre outra pessoa ao teu lado que vai querer até mesmo agir na carne. Foi o caso de Cristo. Cristo, quando estava lá no Jardim das Oliveiras, o que aconteceu? Chegou os centuriões para levar Jesus Cristo cativo, preso, e Pedro meteu a espada na orelha de Malco. Mas Jesus falou para ele, não faça tal coisa. Pegou a orelha e colou de volta. Interessante, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e você não pode agir na carne quando se diz de coisas espirituais. Davi sabia que Deus era que justificaria ele. E Davi falou para Abissai, deixa ele passar. Deixa ele embora. Mas Abissai falou, deixe que eu vá à frente, tira a cabeça dele, deixa que eu venha a degolá-lo. E Davi diz, não tenho eu convosco nada, Abissai. O interessante é que Jesus Cristo falou que ele ia ser entregue nas mãos dos pretorianos, e Pedro falou de novo, não, Senhor, que não te aconteça tal coisa. E aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Porque às vezes pessoas vão tentar agir pelo próprio braço ou pela própria mão e estão sendo usados pelo próprio demônio. E as coisas espirituais, elas não podem ser tratadas com coisas carnais. E Abissai não estava entendendo o porquê que o rei deixava aquele homem xingar, mas porque no coração de Davi, ele sabia que Deus era a sua defesa. E Davi falou assim, eu não tenho nada contigo, Abissai, filho de Zuria. Deixa ele amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, por que fizestes? Se o Senhor deixa ele amaldiçoar, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que fazer nada. A gente não tem que agir na carne. Deixa que Deus toma de conta dele. Então Davi,
ele fala mais com Abissai e a todos os seus servos e a todos os que acompanhavam ele, e isso é um princípio de liderança forte, isso é um princípio de um bom líder, um líder sábio, inteligente, de conhecimento, de quem é Deus. Eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, toma o meu trono, se assenta na minha cadeira. Quanto mais este belamita, deixa que ele amaldiçoe, porque o Senhor que lhe disse, que o Senhor dê a paga, que o Senhor seja com ele. Talvez o Senhor vai olhar para mim, para a minha miséria, para essa correria, porque eu estou andando novamente aqui como um bastardo, como um rejeitado, como um abortivo. E o Senhor me paga com o bem essa maldição que neste dia este homem está lançando sobre a minha vida. O que diz a palavra de Deus sobre as maldições? Que Deus transforma a maldição em bênção. Então Davi, ele já tinha essa palavra no coração, instituída por outro profeta na Bíblia Sagrada. Davi, ele acreditava que aquela maldição que viria sobre ele estaria se transformando em bênção. Que fiel era Deus para transformar toda a maldição que era lançada sobre a vida dele em bênção sobre a sua vida. Então eles foram embora pelo seu caminho, e Davi e os seus homens, e também Simei, ia ao longe do monte, defronte deles, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras por todo o caminho. Amados, no caminho você vai sofrer as pedradas. No caminho você vai ser amaldiçoado. No caminho pessoas vão te abandonar. Mas é no caminho que você vai ter a glória da segunda casa. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se levante agora e ande com Jesus, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali na beira de uma água, ou na beira, ou debaixo de árvores. E Absalão, enquanto isso, e todo o povo e os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel, o conselheiro do próprio rei Davi, estava lá. Amados, tem pessoas que vão trocar de lado, tem pessoas que vão andar junto com você, pastores, amigos, que vai chegar um tempo que ele vai inventar uma historinha para poder sair do seu lado. E vai querer servir em outra casa, uma casa de oração. Ele pode até voltar para a quimbanda, para a umbanda, para o candomblé. Por quê? Porque enquanto ele está ali, ele não está recebendo aquilo que é vontade dele, que é simplesmente a gordura. E aí, às vezes, ele pode até retroceder e voltar a ser ímpio. Não te preocupa tu com estas coisas, porque fiel é Deus na sua vida. Muitos vão te deixar, mas muitos virão para somar. E você vai entender que vai acontecer que vários homens, na linhagem de Ussai, porque Davi mandou Ussai voltar para Jerusalém, para acompanhar os conselhos de Absalão para Aitofel, ou os conselhos de Aitofel para Absalão, acompanhar esse diálogo entre um e o outro. Ussai era amigo de Davi. Amados, nós vamos ter em qualquer lugar pessoas que vão nos informar, anjos de Deus, visões da parte do próprio Deus, o Espírito Santo, para nos livrar de todo o laço do passarinheiro, de toda a mortandade que assola o meio-dia, de todo o terror noturno. Deus vai usar as suas habilidades espirituais para nos avisar, nos desviar do escarnecedor. Era o caso de Ussai. Ussai chega diante de Absalão, mas ele serve a Davi e disse: viva o rei, meu senhor. Porém Absalão disse a Ussai: é esta a tua beneficência? É esta a tua benevolência? É este o teu amor para com teu amigo Davi? Por que não foste com o teu amigo? E faz a pergunta. E disse Ussai a Absalão: não, porém aquele que elege o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Senhor da glória, e o povo também o elege, e todos os homens de Israel é com ele, é desse que eu serei servo, é com esse que eu ficarei. Ora, Ussai, ele só estava usando aqui uma habilidade para ficar próximo a Absalão, para entender o que Absalão estava tramando, para mandar avisar a Davi através dos homens ligeiros que era com Davi em Israel. Então, por que eu vou servir a Davi? Porventura não seria
o seu filho, Absalão, como ele, como pai, assim como eu servi o pai, meu amigo, eu vou servir o filho. Interessante essa palavra de Usai, porque o povo de Israel mais na frente, eles serviam a Deus, o Todo-Poderoso, a Jeová Nissi, a Jeová Jireh, a Yahvé. Mas quando Jesus chega para salvar o povo de Israel, eles renegam ao filho. Ora, se eu sirvo ao pai, eu também tenho que servir ao filho, porque não há nenhum outro caminho para se achegar ao pai a não ser o filho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então disse Absalão a Aitofel, que era o antigo conselheiro de Davi: me dá um conselho. Me dá um conselho para que eu venha fazer algo em Israel. E olha o conselho de Aitofel. Olha, possui aí as concubinas do teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste Davi aborrecível diante dos teus olhos. E se fortalecerão as suas mãos e todos os que estão contigo. Ou seja, provoca aí, meu amigo, alguma coisa ruim para que o povo veja que você é contra seu pai. E aí eles armam uma tenda no terraço do palácio, e aí manda as mulheres entrar, e Absalão, ele vai no terraço e começa a possuir as concubinas do pai, perante os olhos de todo Israel. Ele começa a afrontar o mundo espiritual. Você acha que Deus está gostando dessas coisas? Você acha que Deus gosta que o homem vai para o mundo e comece a se abrasar na carne, a andar pelos seus princípios carnais? Fiel é Deus para que todo homem que se achegue diante dele, Deus o movimente ele no mundo espiritual em espírito e em verdade. Mas tem homens que andam como cegos. Eles fecham seus olhos, vai para o monte, vai para o mundo e começa a andar segundo a sua própria concupiscência carnal. Eles não querem saber de Deus. Absalão ouve o conselho de Aitofel e aí começa a possuir as concubinas do pai. Isso é uma afronta. Você vai tocar naquilo que é do teu pai? Você vai tocar naquilo que é do altar? Você vai tirar o dinheiro que não é teu? Você vai começar a pedir votos atrás de votos para induzir um povo a te enriquecer? Cuidado, porque Deus vai cobrar essas coisas. Não te preocupa tu, porque o dia está chegando. Então, esse conselheiro Aitofel, ele aconselhou de forma errada. E começou a aconselhar Absalão, e Absalão está ali pensando que está debaixo do bom conselho. Cuidado com os conselhos, amigo. Cuidado com aquilo que você recebe. Cuidado de onde vêm as palavras. Como se fosse palavra de Deus. Cuidado com quem só passa a mão. Cuidado com aqueles que querem simplesmente e andam ao seu lado visando finanças. A ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Ela tem o direito de ouvir a voz do bom pastor. Ela tem o direito de ir aonde quer. Ela tem o direito de trocar de altar, porque são 4 tipos de altar, como eu disse no início dessa pregação. Tal era o conselho de Aitofel, assim, para com Davi, era para com Absalão. Aitofel aconselhou Absalão da mesma forma que ele estava aconselhando a Davi. Amados, pelo poder do nome de Jesus, que esta palavra te faça crescer, porque nós estamos aqui na transição da primeira casa para a glória da segunda casa, porque Davi vai voltar ao seu trono. Mas nós temos que acompanhar o processo. O porquê que Deus destituiu Davi, o porquê que Davi agora está correndo pelo deserto, o porquê que Absalão se assentou pela sua concupiscência carnal, o porquê que conselheiros se levantam, o porquê que quando você está lá embaixo, pessoas que atiram pedras, você tem que entender essas coisas, porque tudo é um processo, e Deus vai trazer você a glória da segunda casa, mas você tem que aprender no deserto, porque você não deu valor na cadeira, você não deu valor no trono, você não deu valor no reinado que Deus te deu. E se você nunca teve esse reinado, não te preocupa tu não, Deus vai te tirar desta velha casa e te colocar numa nova, pelo poder do nome de Jesus, e a glória da segunda casa vai se confirmar na tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia. Que Deus
faça resplandecer os teus caminhos. Que o Espírito Santo te explique bem esta palavra. Que entre no seu coração e que você tome posição diante do altar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a